Estão felizes pela programação dos pais, os pais em especial, né? As famílias também que acompanham. Deu até vontade já de já ser pai, né? Eu e minha esposa já estamos aí prometidos, né? Todo mundo pergunta, e aí, já é pai? E aí, tá vindo? E aí? Mas em breve teremos novidades. Hoje, amados irmãos, gostaria de trazer uma reflexão a respeito de uma temática voltada, né, para a nossa programação. Essa data que a gente celebra aqui no segundo domingo de agosto, de pessoas que fazem tamanho papel, né, desempenho tamanho papel nas nossas vidas. E aí eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias para Mateus, capítulo 7, dos versos 9 a 11. Vamos ler novamente a passagem base dessa pregação de hoje. Mateus 7, de 9 a 11. Leiamos. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E servindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Oremos. Santo Deus e Rei, te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa, te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de engrandecer o teu nome, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga nossos corações para este lugar, possamos esquecer de todos os problemas lá fora, pensar somente em Ti nessa porção aqui da Tua Palavra. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amados, como diria o pastor André, tentarei ser breve, já que a concorrência ali do cheiro do lanche, né, já está à nossa porta. Mas gostaria de refletir hoje com vocês a respeito do Pai Perfeito. Então, todos nós como filhos, né, homenageamos nossos pais hoje, trocamos ligações, trocamos presentes, né, homenageamos. Mas esse pai que nós tanto amamos, que nós tanto dizemos que é especial em nossas vidas, certamente tem alguns pontos que a gente considera que a gente agiria diferente se fôssemos pais, né? E isso nos faz perceber que os nossos próprios pais não foram perfeitos conosco. Nós, futuramente, homens aqui presentes, não seremos pais perfeitos para os nossos filhos. Entretanto, representaremos um papel fundamental na sua educação, na sua formação. Apesar dos erros, estaremos sempre com a intenção de educá-los para seguirem, né, o melhor caminho. E isso é o que significa ser pai. O que seria ser pai, né, se não tentar acertar o máximo possível na criação da nossa futura geração, da nossa herança, né? E aí, hoje, finalizando aqui o esboço da mensagem, eu fiquei refletindo a respeito dos meus dois pais, né? Meu caso é bastante atípico, eu tenho dois pais, duas mães também, tenho um pai biológico, um pai adotivo, e estava relembrando algumas histórias que marcaram minha vida, né? Com relação ao meu pai biológico, que alguns irmãos aqui conhecem, eu me lembro que quando eu fui fazer o Enem, entrei lá na escola, né, e o portão fecha. Depois do horário específico, ninguém mais pode entrar. Entrei, estava lá na sala, tranquilo, e comecei a sentir frio. Mas aí pensei, agora eu vou ter que lidar com isso, né? Não me preparei, não trouxe um casaco, não trouxe uma roupa. De repente, do nada, faltando assim uns 10 minutos para o horário de fechar o portão, meu pai aparece lá na sala, onde eu ia fazer a prova, com um casaco. E eu não tinha casaco, a gente morava em Cuiabá, no Mato Grosso, lá não faz nem um pingo de frio, né? Bem parecido aqui. E aí ele apareceu com um casaco. E aí ele falou, toma que tu vai sentir frio. Jogou, porque ele tinha que sair do prédio, e saiu correndo. E isso marcou muito porque foi um cuidado, além de todo aquele cuidado ao longo dos estudos, ensino médio, da calma que ele me transmitiu naquela semana que foi bem atribulado. Um último cuidado que ele pôde ter antes de eu avançar aquela etapa que seria entrar na faculdade. E com relação ao meu pai adotivo, estava me recordando aqui, quando eu comecei a namorar esta bela moça que está operando o computador, a gente começou a marcar alguns encontros, né? A gente namorava de porta, visitava a casa dela, com os pais dela, e a gente teve o nosso primeiro encontro, assim, sozinhos, fora da casa dos nossos pais. A gente foi... Teste de hoje, valendo uma balinha, no shopping. E aí foi a primeira, eu tinha acabado de tirar a carteira de habilitação, foi a primeira vez que eu ia dirigir um carro sem ninguém habilitado do meu lado. Quem foi a pessoa corajosa que me emprestou o carro? Pastor Alex. Essa história vai terminar tranquilo, tá? Eu não bati, não arranhei, não aconteceu nada. Fiquei emocionado pela minha primeira baliza, né? Estacionando. Mas foi a primeira pessoa que teve a coragem de dispor de um bem tão caro, né?
e tão necessário. Na época a gente só tinha esse carro para levar as meninas para a escola, para ele trabalhar, para a manhã também fazer as coisas dela, enfim. Aí ele dispôs para mim e me acompanhou nessa etapa, né, de habilitação. Então, amados, falando um pouquinho dos meus pais, e vocês certamente se recordam de várias histórias dos seus pais, nós podemos observar que os pais são pessoas amorosas, são pessoas provedoras e são pessoas educadoras para os seus filhos. E é exatamente sobre esses 3 pontos que nós vamos entender como que os nossos pais, mesmo sendo humanos e falhos, eles conseguem, baseados em uma direção, representar essas 3 coisas para nós. E essa direção vai ser o próprio Deus, o qual a Bíblia apresenta como o Pai perfeito, que é o tema da nossa pregação de hoje. Então Jesus nos lembra, nesse texto que nós lemos em Mateus, que mesmo sendo imperfeitos, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Vamos observar então 3 aspectos do Deus Pai que todo pai terreno deve buscar e todo filho também deve buscar reconhecer, né? Será uma mensagem voltada para os pais e também para os filhos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: o Pai perfeito ama de forma incondicional. Vamos abrir a palavra de Deus para Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 20. Lucas, capítulo 15, de 11 a 20. Leamos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartira a fazenda. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe havia dado nada, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Valendo uma balinha, essa é a história do filho pródigo. Maria ganhou a balinha. Depois fala com o Itá. Amados, esse texto é uma parábola, onde nós vemos a história do filho pródigo, que após pedir para o seu pai a sua parte na herança, né, saiu de casa e foi gastar tudo ao seu bel prazer. Vemos uma pessoa que decidiu não mais estar sob a tutela do seu pai, não mais estar sob os cuidados, não mais pertencer ao lar que o seu pai liderava. E aí, desenvolvendo esse esboço, eu fui procurar o significado da palavra pai no dicionário. Quando você vai no dicionário buscar essas palavras, você vê a origem delas e como elas influenciaram outras palavras que nós utilizamos na nossa língua. Então a palavra pai, que vem da palavra pater, também influenciou a palavra pátrios, que é de onde vem a nossa palavra pátria. E pátria nada mais é do que o sentimento de pertencimento, o sentimento de lar. Você que é brasileiro, que está aqui... Cadê Natan? Natan não está aqui, então posso... Mas Natan é brasileiro, né? Então Natan está incluído. Você que é brasileiro certamente tem um sentimento de pertencimento ao seu país, né? Se você for visitar outro país, você pode se agradar das outras coisas que tem lá, melhores ou não, mas sempre você vai ter a sensação de que aqui é o seu lar, porque foi onde você nasceu. Da mesma maneira, o filho pródigo, ele entendeu que ele tinha deixado para trás uma coisa tão valiosa como era o seu lar. E aí ele deixou para trás o seu pátrios, o seu pai e também a sua pátria, né? A sua família. O nosso texto disse: mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? E isso é um amor instintivo, natural do pai. Esse amor, ele não está baseado em mérito, ele não está baseado em merecimento. Na opinião de vocês, refletindo sobre essa história, consideram o filho pródigo alguém que merecia ter o seu lugar de volta na sua casa?
o lugar de herdeiro, o lugar de pessoa que iria coordenar os negócios do pai no futuro, tal qual o seu irmão, que nesse mesmo texto demonstra rejeição por ele. Entende que ele desperdiçou o que ele tinha porque ele quis. E aí ele volta e o pai o acolhe da mesma forma que ele acolhia antes desse filho ter deixado a sua casa. Então, esse amor não é baseado em mérito, em merecimento, mas é um amor incondicional. O amor humano, ele é limitado, instável e sujeito a falhas. Já o amor de Deus é perfeito, constante e incondicional, porque ele é santo e puro. Tem uma frase que eu gosto muito e eu utilizava muito na assinatura do meu e-mail lá no meu trabalho, que a frase diz assim: amamos quando, amamos se, amamos por quê. Né? Sempre tem assim uma razão pela qual nós amamos. Né? Por que você ama fulano? Ah, eu amo fulano porque tal, tal, tal. Ah, eu amo fulano se ele for assim, assim, assado comigo. Ou então eu aprendi a amar fulano quando ele fez tal e tal coisa. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. E aí, meus amados, esse exemplo de pai que Deus representa para as nossas vidas nos mostra que Deus não espera que nós mudemos para Ele, para que Ele possa nos amar. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer em 1 João 4,9 que Ele nos amou primeiro. Então, esse Pai perfeito, que é o nosso Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama apesar dos nossos pecados que nos separam da presença dEle. E Ele nos ama primeiro, muito antes de você pensar em amá-lo, em servi-lo, em fazer parte da sua igreja. Ele já te amou. E Ele quer ser um exemplo para você que é pai, que está aqui nessa noite, de como cuidar dos seus filhos. E Ele quer ser um exemplo para você que ainda não o conhece. Ele quer fazer parte da sua vida. Então, aos pais, eu ressalto que é necessário amar os filhos não só pelos acertos, mas sustentá-los também nos seus erros, direcionando sempre a Cristo. Assim como Deus nunca nos rejeita como filhos, os pais devem manter um coração aberto ao perdão e à restauração. E aos filhos, precisamos aprender a reconhecer e valorizar o amor do nosso Pai. E se Deus nos ama de tal forma, é claro que Ele também cuida de nós. Eu convido os irmãos a abrirem agora para Mateus, vamos voltar lá no livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 32. Mateus 6, versos 25 a 32. Leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Valendo um prêmio novamente. Quem sabe o que significa a palavra cegam, que a gente vê no versículo 26? Cegam, colhem, muito bem. Cadê? Tá, olha, tá. Mais uma balinha para o irmão Denilson. No versículo 26, a gente vê: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, né? Só fazendo uma referência à nossa mensagem do domingo passado. Amados, nesse texto aqui, Cristo está nos dizendo que Deus é suficiente. Deus, como Pai, Ele provê tudo o que nós precisamos para as nossas vidas, mesmo que nós pensemos que precisamos de alguma coisa que nós não temos ainda. Lá em casa, eu e minha esposa estamos desesperados por um carro, né, amor? Um novo carro, na verdade. O nosso carro, ele tem demonstrado que ele está na inclusão, né? Ele tem síndrome de bipolaridade. Tem dia que ele funciona, tem dia que ele não funciona. É sempre um mistério.
Mas temos orado a Deus e pedido que Ele nos dê condições. Mas quando sentamos e oramos e pensamos a respeito disso, nós podemos observar quanto Deus tem nos abençoado, quanto Ele tem derramado sobre as nossas vidas bênçãos da sua parte. O quanto nós temos nos sentido cuidados, abençoados, protegidos. E aí, essa palavrinha, proteção, vem da palavrinha patronos. E essa palavrinha tem tudo a ver com o que a gente via quando a gente estudava o feudalismo. Então, não sei se os irmãos lembram da época da escola, lá no feudalismo, no mundo ideal, né? Existia um patrono e existiam os vassalos. Os vassalos trabalhavam, plantavam, colhiam e dependiam em tudo do seu patrono. Né? Em tudo, do alimento, do fogo para se aquecer, do transporte dos animais. Eles não se preocupavam com nada, eles só se preocupavam com a sua tarefa ali onde eles viviam no feudo. Então, da mesma maneira, essa palavra patrono vem também da palavra pater, que tem esse significado de protetor, no caso aqui do feudalismo, protetor dos plebeus. Mais uma vez, falando no mundo perfeito, né? Sabemos que na prática não foi bem assim. Mas falando da origem da palavra, o nosso texto disse, o nosso texto original de Mateus, que sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. E esse é um coração provedor de um pai. É o coração de um pai que sempre pensa no melhor para a sua família e bem como para os seus filhos, né? No sentido da provisão mesmo. Tanto a provisão material quanto a provisão espiritual. Então, Deus ele cuida de todas as nossas necessidades emocionais, materiais e também espirituais. E aí, os nossos pais terrenos estão sempre, né, buscando sustento para a sua casa. Eu me lembro muito do meu pai, no caso, meu pai biológico, ele trabalha muito com viagens, né? Ele precisa viajar para atender os clientes dele. E aí eu sempre ligava para ele e perguntava, pai, você vai chegar quando? Aí ele, sexta ou sábado? Era uma marca registrada. Nem ele sabia direito que dia que ele ia conseguir voltar. Se ele conseguisse terminar cedo na sexta, voltava na sexta, senão no sábado. Então veja, um esforço que todos os nossos pais, certamente, se você parar e pensar, você vai ver e lembrar de quando seu pai deixou, às vezes, de pedir um salgado ou uma comida mais cara para que você pudesse comer e tomar um refrigerante. Quando seu pai deixou de comprar aquilo que ele desejava para que ele pudesse pagar a sua escola ou pagar alguma coisa ali da sua saúde, alguma medicação, enfim. Então, esse é o pai que provê e que supre. Ele não só provê no sentido de trouxe aqui, está aqui a pensão, está aqui o alimento que você precisa. Não, ele supre, ele é suficiente em todos os sentidos. Então, a lição que nós tiramos para os pais é que um pai terreno deve trabalhar não apenas para prover materialmente, mas também para levar alimento espiritual. A família, ela depende do pai nesse processo de liderança, né? E aí eu me lembro muito do meu pai Alex já, que hoje é pastor, mas quando eu cheguei lá em casa ele ainda não era pastor, e mesmo assim ele pastoreava as nossas vidas. A gente costumava sempre dizer lá em casa que o nosso pastor era Alex, lá em casa, porque ele sempre chamava para o culto doméstico, sempre chamava cada um de nós, tanto eu quanto Esté, quanto Rebeca, para ter um momento de estudo bíblico com um tema específico para cada um de nós, por conta da diferença de idade. Até hoje ele está estudando Cantares com Rebeca, por exemplo, né? Que ele começou aqui e ainda continua lá. Que é um livro que prepara muito para relacionamentos, né? Que é a fase que ela está hoje. Então, o pai, ele lidera esse processo espiritual na sua casa, ele guia. E aí, nesse sentido, ele está dando o seu bem mais precioso, que é a condução dos seus filhos para a eternidade. E aí eu lembro que existe uma frase um tanto quanto diabólica, que é filho de peixe, peixinho é. Diabólica no sentido da vida espiritual. Nós, por sermos filhos de pessoas que já são salvas, não herdamos a salvação dessas pessoas. Não é porque você é filho ou foi criado na igreja que você herdou por osmose a salvação do seu pai. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo e entender que o seu pai e o Deus Pai te convida para um relacionamento com ele. E aos filhos, eu desafio você a confiar que o seu pai sabe o que é melhor, mesmo quando ele diz não. E aí eu quero contar uma pequena história rápida. Quando eu era adolescente, eu estava aprendendo a tocar violão e aí tinha um grupo na escola que tocava alguns instrumentos, né? Pessoas que eu me aproximei. Eram pessoas tranquilas, mas eram pessoas que não faziam parte da igreja. E aí a gente tocava algumas músicas no intervalo, voltava e de repente fizeram uma banda lá na escola, né? E aí ia ter um show de talentos e eles me convidaram para tocar. Naquela época, meu pai disse não. Não, você não vai.
E eu não entendi, achei um absurdo, mas por que eu não posso ir? São os meus amigos, é o meu violão, sou eu que sei tocar, por que eu não posso ir? E aí ele falou para mim, você ainda não tem discernimento para entender por que, que você deve escolher participar ou não de uma coisa que não é voltada para o mundo espiritual. Você ainda não tem discernimento para entender se a música que você está entoando ali é um louvor a Deus ou é uma coisa que vai contra o que Deus ensina, o que Deus deseja para a vida dos seus filhos. Então, por isso, e até por ele não conhecer as pessoas, enfim, ele disse não. Revoltado eu fiquei, né? Revoltadíssimo. Até disse que eu não ia nem tocar na igreja naquele domingo. Aí ele disse, então tá bom, vou falar com o teu líder de jovens, vou dizer que tu não quer tocar na igreja porque tu não vai tocar na escola. Aí eu desisti, né, para não passar vergonha. Mas me lembro muito desse não porque moldou muito do que eu sou hoje. Então, estava conversando com o irmão Denilson, né, no último culto, sobre questão de música, e que é uma coisa muito presente nas nossas vidas, e o quanto isso molda o nosso caráter, né? E o quanto esse não representou para mim naquele momento. Então, nós filhos precisamos confiar que os nossos pais sabem o que é melhor, mesmo quando dizem não. E aí eu lembro aos irmãos que o cuidado dos nossos pais não se limita simplesmente ao dar, né, ao prover, ao suprir. Ele também forma o caráter de seus filhos. Convido os irmãos agora para abrirem em Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 a 11. Hebreus 12, de 1 a 11. Para quem está anotando, o último ponto, eu acho que eu não falei, foi o Pai perfeito provê todas as necessidades. Hebreus 12, de 1 a 11. Leiamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amados, eu conheci uma palavrinha nova essa semana, né, do nosso idioma. A palavra é perpetrar. Eu vi que é uma palavra muito comum no mundo do direito. Perpetrar significa praticar. Bem simples, é só um sinônimo. E, claro, é uma palavra que vem da palavra pater, a palavra perpétuo. Então, aqui, amados, nós temos a imagem do pai que pratica a correção. Qual é a prática desse pai? É um pai que molda o caráter dos seus filhos. O autor de Hebreus, eu ia falar Paulo, mas não vou levantar polêmicas, o autor de Hebreus, ele vai fazer uma comparação aqui do relacionamento que nós temos com o nosso Deus, da forma que os filhos têm um relacionamento com o pai. E aí ele vai utilizar a palavra bastardo. Aquele a quem Deus não açoita como filho, lembrando que o açoite é no momento que é necessário, né, uma correção, já não é filho, mas é bastardo. Ou seja, não pertence àquela linhagem, como nós vemos em vários filmes de época, né? Tem os filhos que são ali do casal, geralmente o casal de pessoas nobres, e temos os bastardos que são pessoas fora, filhos fora do casamento, que as pessoas tiveram ali em adultério. A Bíblia vai utilizar esse termo exatamente para ter esse peso, essa força, de dizer que se você não recebe a correção de Deus,
ou se você não busca entender qual é a vontade de Deus para a sua vida e entender os nãos que Deus vai nos dar, você não está agindo como filho, mas como bastardo. Dar boas coisas não significa dar tudo que o filho quer, mas dar tudo que é bom e necessário. Deus, sendo esse pai perfeito, ele sabe dizer não, corrigir e direcionar, porque seu objetivo é o nosso bem eterno. E aí, qual é o instrumento de Deus para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, valendo um prêmio? A Bíblia, muito bem. Irmã Delci, tá anotando? Então, o instrumento que Deus utiliza para nos moldar conforme a sua vontade é a palavra de Deus, amados. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, como vai dizer em Oséias, o Deus ao qual nós servimos, através da sua palavra. A correção de Deus não é um castigo para destruir, mas é um cuidado para salvar e amadurecer. Eu acho interessante, nessa passagem que nós lemos, no versículo... Deixa eu só localizar aqui. Onde ele diz, no versículo 4, ainda não resististes até ao sangue. Então, alguns amados aí mais antigos vão lembrar quando os nossos pais nos colocavam de castigo no milho, né? Não os nossos, os meus nunca colocaram, graças a Deus, mas existia essa prática, né? De colocar o filho de castigo de joelho no milho. Por quê? De joelho no chão já dói, né? Imagina nos carocinhos de milho ali deixando aquela marca gostosa, né? Que algumas pessoas têm até hoje nos seus joelhos. Agora imagina um castigo tão longo, você fez uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, seu pai te disse para você ficar 24 horas de castigo no milho. Provavelmente você vai sangrar, né? Os seus joelhos vão sangrar naquele momento. E aí Deus está dizendo nessa passagem que nós não resistimos até o sangue. Nós não somos açoitados e não sofremos punições até nos causar feridas que vão nos machucar. Muito pelo contrário. O objetivo de Deus é corrigir e direcionar, porque ele deseja o nosso bem eterno. Eterno. As correções de Deus são para o nosso bem eterno. Tem uma figura que eu acho muito interessante, e aí eu estou copiando do pastor Alex, né? Ele diz que as nossas vidas são uma parábola, uma espiral parabólica ascendente. O que é isso? É uma mola. Você já viu aquelas molas de carro ou de moto, que são bem maiores assim, né? Uma mola. E aí na mola você tem várias voltinhas, né? Tem uma volta, e tem outra, sempre uma acima da outra. A nossa vida é dessa forma, são vários ciclos. Você está aqui no primeiro ciclo passando por uma situação, aí você vai amadurecendo, avançando na sua vida, vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Os ciclos são todos muito parecidos. Se você olhar cada voltinha daquela mola, é igual. Porém, você está sempre no nível acima. E aí você consegue olhar aquela mesma situação que você viveu no passado, olhando de cima, olhando do alto, com mais maturidade, com mais aprendizado. E é isso que Deus deseja para as nossas vidas quando Ele nos corrige. Ele nos corrige para que a gente não perca o passo de percorrer todos esses ciclos da nossa vida e ter uma vida plena. Em Provérbios 3,12, o autor vai dizer que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E em Provérbios 22,6, o texto vai dizer também, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E a palavra educar, na sua origem, também encontra sinônimos nas palavras nutrir, amamentar, cuidar, instruir e ensinar. Então, que coisa melhor do que ser muito bem nutrido, né? Hoje eu estava em ligação com meu pai, aí ele falou que eu estava mais gordinho, mais cheinho, da última vez que ele me viu, né? Que ele falou que eu estava me alimentando bem, estava em bons pastos, expressão que ele utilizou hoje. Então, que coisa boa é a gente conviver, né, com uma pessoa que cozinha muito bem para nós, nos faz felizes nesse sentido da alimentação. Quanto mais morar numa casa onde os nossos pais conseguem prover tudo que precisamos para nos alimentar, né? Seja materialmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente também. Então, aos pais, eu convido a aprender com Deus e dar aos filhos o que é bom, não apenas o que é desejado. É necessário ensinar pelo exemplo, corrigir com sabedoria e guiar os seus filhos ao caminho do Senhor. E aos filhos, aceite a correção de seu pai. Lá na classe dos jovens, a gente viu a diferença entre a palavra receber e aceitar. Quem é o jovem que vai me dizer a diferença entre aceitar e receber? Quem lembra? Maria, Rai, lembra? Ó, a palavra aceitar a gente viu, a palavra receber, na verdade, a gente viu o exemplo da festa de aniversário.
Você tá lá na sua festa de aniversário e a pessoa chega com um presente. E eu não vou usar a camisa do Vasco como exemplo. Deixa eu ver outra coisa aqui. A pessoa... Você é São Paulino, a pessoa chegou com a camisa do Corinthians. Pronto. E aí você tá lá na sua festa de aniversário. Você recebe ou não recebe o presente? Claramente recebe. Você não vai rejeitar aquele presente naquele momento. Por quê? Porque é a sua festa de aniversário. A pessoa teve uma boa intenção, talvez ela não soubesse o time que você torcia. Receber é quando a gente não tem a opção de dizer não, a gente simplesmente recebe. A gente vai usar ou não vai usar? Não importa, a gente recebe. Já a palavra aceitar nos dá a possibilidade de rejeitar. Você aceita ou não aceita. Então, eu desafio os filhos a aceitar a correção de seu pai. Não somente ficar parado ouvindo calado, pensando em outras coisas, não prestando atenção, fazendo uma cara de paisagem quando seu pai está te ensinando, está te chamando a atenção, mas aceitar, ficar com os ouvidos inclinados, como o Provérbios vai dizer também. Inclina a tua cabeça, inclina o teu ouvido para aceitar a correção de seu pai. Como prova, essa correção é uma prova de que você é muito amado, como a gente viu lá em Hebreus. E aí eu quero repetir só o versículo 8 que diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos, são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E eu quero concluir refletindo sobre o nosso Pai Celestial. O Pai perfeito, nós vimos que ele é amor, ele é provisão e ele é formação. E aí, os pais não vão ser sempre perfeitos em todas essas características o tempo inteiro ao mesmo tempo. Porque só existe um Pai perfeito, que é Deus. Mas ser pai é atender ao chamado para espelhar essa bondade, essa provisão e esse cuidado de Deus dentro do lar. De que forma? Amando incondicionalmente os seus filhos, apesar das suas falhas, dos seus erros e dos seus pecados. Provendo com fé, confiando no Deus que não vai deixar faltar aquilo que é necessário para você e sua família. E ensinando e corrigindo com graça. Com graça. Aos filhos, confiem no Pai Celestial, que é perfeito e bom. Cuidem dos seus pais terrenos como um patrimônio, que é outra palavra que é feita da palavrinha pai. E que tem um significado muito lindo, né? Patrimônio é aquilo que a gente não pode dispor. Não posso, por exemplo, pegar uma casa que é um patrimônio cultural da humanidade e pintar, reformar da maneira que eu bem entendo. Ali é um patrimônio, uma coisa preciosa. Aos pais, busquem em Deus o modelo de paternidade, deixem-se transformar pelo Espírito Santo. E aí o maior presente de um pai para os seus filhos, ou dos seus filhos hoje, né, do Dia dos Pais, para os seus pais, não é dinheiro, nem são bens, mas é uma vida que aponta para Deus, o Pai perfeito. Jesus nos convida a confiar no Pai que não falha, não esquece e não abandona. Eu quero encerrar a mensagem de hoje com a passagem que se encontra em Salmo, capítulo 103, verso 13, que diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Quero encerrar orando. Santo Deus e Rei, te louvamos, ó Pai, pela porção da tua palavra que nos foi colocada. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, mais que presente, mais que suficiente, o maior provedor das nossas vidas, que nos proveu a salvação e a possibilidade de uma vida eterna contigo e ao lado também dos nossos pais terrenos, que reconhecerem e crerem no amor do seu Filho por nós. Quero te pedir que o Senhor incomode, ó Deus, o coração daqueles que ainda não reconheceram a Ti. Traga-os para perto de Ti, para te amarem, para ter um relacionamento contigo e para serem amados por um Pai misericordioso, bondoso e perfeito que és Tu. Te louvamos, ó Deus, por cada um dos nossos pais aqui presentes. Te louvamos pelos pais que não puderam estar aqui conosco. Te louvamos pelos pais, ó Deus, que conhecemos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida cotidiana. Esteja abençoando, ó Deus. Esteja nos permitindo também sermos bênçãos enquanto filhos na vida de nossos pais, enquanto eles ainda estão conosco. Te louvamos, agradecidos por tudo, ó Deus. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Entrego a palavra.